O líder parlamentar do Chega, que esteve na delegação que foi a Luanda, aos 50 anos da independência de Angola, parece que também foi muito simpático e muito cordato nas reuniões que teve com os representantes do MPLA. Ou seja, não é um bocadinho fraude a postura mais crítica que Ventura assume na praça pública, mas que depois, na hora da verdade, acabará por ser, se calhar, tão bem comportado quanto os outros? Desde logo pode-se questionar porque é que foi um representante do Chega a Angola. Certo. Se já sabiam logo que iam. Certo, com todo o respeito. Foi perguntado aos meus colegas porque é que apoiam as candidaturas e a mim só me querem perguntar tricas de Angola. Eu disse, é pequena política. Mas repare, é um tema que hoje André Ventura cavalgou. Mas eu achei que vinha aqui discutir a candidatura presidencial de André Ventura. Deixe-me fazer uma pergunta. O Pedro falou na ideia de André Ventura criar uma quarta república. Certo. Tem sido também, de certa forma, havido algumas indicações de alguns elementos do Chega de poder querer presidir ao Conselho de Ministros a partir de Belém, que isso é possível. O que é que lhe parece isto? A mim parece-me essencialmente uma questão, porque é que André Ventura é o candidato que se diferencia de todos os outros. A grande diferença aqui é que André Ventura vem dizer, nós estamos num rumo de declínio. Todos os outros falam em pontes, em estabilidade. Marcos Mendes, por exemplo, quer ir em velocidade cruzeiro, com grande estabilidade, para o declínio. Ninguém é capaz de reconhecer, que pode não ser unânime, eu admito que nós aqui diverjamos sobre isso, mas há pelo menos 20% dos eleitores que entendem que este país está num caminho de declínio. A questão da imigração, a questão da insegurança, as classes médias empobrecidas, o Serviço Nacional de Saúde, etc. Tudo isso com a assinatura também, em grande parte, do Partido Socialista. E há um presidente que consegue mudar isso? É preciso, e aí é que eu chego com a lógica, eu sempre fui das que entendeu que André Ventura não poderia estar fora desta corrida presidencial por uma razão. Nós estamos num momento, eu sei que há sempre esta tentação de dizer este momento, estas eleições. Eu acho que este é mesmo, por uma questão. Tornou-se evidente que a política regressou. Já não é a gestão técnica da coisa pública, operações de logística, é a política. Nós discordamos sobre coisas absolutamente fundamentais. O que é uma comunidade política? O que é uma mulher, por exemplo? E, portanto, é a altura de travar esse combate político, porque a política é sobre isso, sobre princípios divergentes, num país que está em declínio, onde há uma hegemonia brutal da esquerda, nos estúdios de televisão, nos estudos das universidades, em todo lado, na cultura, etc. E André Ventura está sozinho nisso. E, portanto, eu acho que ele terá uma enorme... Porquê a candidatura dele e porquê a ideia de ruptura? Porque ele é o único que diz nós estamos num caminho de declínio. Mais ninguém diz isso. Portanto, acha que o Presidente da República deve ser um fator de ruptura na sociedade portuguesa e não um fator de juntar forças e tentar que haja menos crispação no país? Acha que deve ser assumida uma postura de ruptura? Acho que aquilo que me une à direita não adversativa, que entende que o momento é de gravidade, e André Ventura justificou a sua candidatura com isso, é a ideia de que nós não podemos continuar como pruridos sem fazer um diagnóstico. Se acharmos que as coisas estão estruturalmente mal, nós temos que fazer um diagnóstico. Mas e André Ventura não tem poderes no nosso sistema para ser ele que vai resolver ou apontar as soluções. Se me perguntarem se eu preferia que André Ventura fosse Primeiro-Ministro, preferia. Se eu acho absolutamente que ele tinha que comparecer porque é a única pessoa que fala sobre estas questões nestas eleições, ele não podia deixar, no momento em que a direita cresce no país, em que há uma resistência cultural e política, ele não representa. Mas ele fala muitas vezes, por exemplo, da questão da Quarta República. Na entrevista que foi feita aqui nesta mesa, André Ventura não conseguiu concretizar exatamente como é que conseguiria avançar para essa Quarta República. A Quarta República é a ideia de pensar, nós estamos num declínio, nós estamos um bocadinho, nós usamos Abril um bocadinho, passa a expressão, não quero, mas usamos um bocadinho como João Lourenço usa as credenciais de libertação. Para as gerações mais novas, quer dizer, eu adoro viver em democracia, mas se me perguntam se Abril é bode expiatório para tudo, também não é? Portanto, é preciso, é um tempo diferente, os problemas são outros, o país é outro, os desafios são outros, e a única pessoa que incorpora isso é André Ventura. Isso é uma novidade. Eu não lhe chamaria Quarta República. A questão da esquerda e direita, eu não acho que as eleições, eu comecei por dizer que isto são eleições para eleger o Presidente da República e não da res partidária. O Presidente da República não tem que ser uma extensão da dissensão que é típica das eleições legislativas. O Presidente da República deve ser o garante da União Nacional. Sim, mas tu tens defendido que tem que haver um debate ideológico e, portanto, provavelmente identificaste-ia mais com um candidato que tivesse uma ideologia direita. Vou responder a isso. Vou responder isso de forma muito clara. Há alguns temas, poucos, menos do que aqueles que o debate público normalmente quer trazer por cima da mesa, há alguns pontos em que a questão ideológica é importante. Quais são? Hoje tivemos um exemplo disso. Designadamente o respeito pela história de Portugal. Aquilo que aconteceu em Luanda foi lamentável. Aquilo que João Lourenço fez com o chefe de Estado português presente
é um incidente diplomático grave. Imaginavas António José Seguro abandonar a sala? Não imaginava ou fazer uma António crítica José aberta ao discurso do Presidente angolano? Não imaginava António José Seguro sair da sala, mas vou um bocadinho mais longe até do que a Teresa foi. Então era igual a Marcelo, António José Seguro. Não é. Porque Marcelo Rebelo de Sousa, depois daquelas declarações, disse, e cito, achei muito cuidadoso e muito simpático, quer no encontro pessoal, quer nas posições públicas. Dizer isto depois daquela afronta à história nacional é um erro clamoroso e imperdoável. Só não disseste porque é que, sendo uma pessoa de direita, porque é que não apoias um candidato de direita, repito, por exemplo, André Ventura? Não apoio André Ventura porque me separa de André Ventura um conjunto de coisas, designadamente a ideia de uma quarta república e a ideia e o facto dele ser um candidato antissistema, o facto dele ter posições que, do ponto de vista pessoal, acho inaceitáveis, designadamente alguns. Rui Moreira, o seu candidato tem sido associado a um potencial risco, que é as pessoas entenderem que são demasiados ovos no mesmo cesto. Isto porque o PSD neste momento está no governo, está nos governos regionais, tem a maioria das câmaras municipais e está na Presidência da República, embora Marcelo Rebelo de Sousa seja muito independente, mas é do PSD. Acha que esse é um risco para Marcos Mendes, as pessoas não quererem juntar tanto poder naquela área política? Eu já ouvi esse comentário, aliás, quando fui convidado pelo Dr. Luís Marques Mendes para ser seu mandatário, houve algumas pessoas que manifestaram essa surpresa exatamente por eu não fazer parte dessa família política, como sabe. Eu aquilo que tenho visto é que, por um lado, nas suas intervenções não são totalmente coincidentes com o Governo, em questões como a saúde, como a questão da lei de imigração. Ou seja, eu tenho reconhecido sempre em Luís Marques Mendes uma capacidade de distanciamento. Mas vamos lá ver, aqui o papel, o que é importante aqui é qual é a interpretação dos poderes do Presidente da República. Eu percebo aquilo que a Teresa diz e acho muito bem que André Ventura seja candidato. Porque ele, de facto, o que quer, podemos gostar ou não gostar do termo Quarta República, mas eu vi André Ventura ficar, por exemplo, não se conformar quando houve recentemente, depois de um veto presidencial, que não foi propriamente um veto, mas foi o Tribunal Constitucional, dizer: vamos continuar com a mesma lei, não vamos mudar. Estes senhores vão ter que fazer o que nós queremos. Ou seja, André Ventura é uma pessoa que pretende, objetivamente, questionar a separação de poderes tal como ela hoje existe no sistema. Aquilo que eu vejo em Luís Marques Mendes é exatamente o contrário. Ou seja, é alguém que pretende garantir que a intervenção presidencial é judiciosa em função daquela que é a Constituição, que provavelmente há quem não goste, mas é a Constituição que nós temos. E é uma Constituição que, apesar de tudo, ao longo de 50 anos de existência, praticamente 50 anos de existência, nos tem servido. Eu não tenho esta visão. Não há sinais da sociedade de haver precisamente esse cansaço com o sistema e isso poder dar alguma força a estes candidatos fora do sistema? Há uma convicção da sociedade que eu partilho de que o Estado-providência, como nós lhe chamamos, entrou em declínio. Isso sim. Ou seja, nós sentimos que, apesar do país crescer, apesar de nós termos uma paz social apreciável no país, pese embora as greves gerais e tudo mais, mas temos, apesar de tudo, uma situação relativamente estável, há uma convicção dos portugueses que é preciso fazer alguma coisa relativamente àquilo que nós chamamos de Estado Social e, portanto, para simplificar, na saúde, na educação já foram dados alguns passos, mas continuamos a ter isso preso. Acho que há uma coisa aqui muito interessante, que é, se nós olharmos para o candidato do PSD, para Marcos Mendes, ele representa claramente uma direita de que a esquerda gosta. Não traga com muito gosto, mas gosta. António José Seguro é a esquerda de quem a direita gosta. Eu devo dizer, se não houvesse André Ventura no menu, não hesitaria. Portanto, é claramente a esquerda de que a direita gosta. Isto mostra uma crise de identidade do ponto de vista político que assumiu a direita durante muito tempo e agora é o que eu digo aos meus amigos de esquerda não adversativa. Coitados, não querem votar em António José Seguro. Eu percebo, eu também durante muito tempo não queria votar em quem no menos mau. Mas a Teresa, se não houvesse Ventura, admitia votar em António José Seguro? Sim, daquilo que são as opções, absolutamente. Incluindo João Coutinho Figueiredo? Sim. Mas depois, o que é engraçado também é que nós temos um candidato pós-político, que é Marcos Mendes, que acha que o conflito, tudo isso acabou, quer dizer, vive num mundo, ou ainda não vive no mundo real, e depois temos um candidato a político, que é Gouveia Mel. Não é verdade isso. É verdade. Não é que a política, minha amiga, a política não se limita a partidos.
Mas já política disse isso vai 3 muito vezes. além dos partidos. Mas, Sim, deixa eu Mas ver, é Teresa. preciso reconhecer. é preciso reconhecer. Portanto, não é mas eu político. pergunto, Igual deixa a Teresa qual é explicar. a sensibilidade e a cultura política de uma pessoa que diz eu situo-me entre a social-democracia e o socialismo e para lá do socialismo só há marxismo e para lá da social-democracia só há extremismos? Isto é de uma pessoa que não tem nenhuma cultura política. Não diga isso. Terá outras grandes qualidades. Não tem uma cultura política. Lamento. Como é que só uma Só uma pergunta, Teresa. Como é que o Presidente André Ventura, se lá chegar, neste exemplo que foi levantado pelo Pedro Gomes Seixas, por exemplo, de um Primeiro-Ministro ser constituído arguido, como é que André Ventura devia reagir perante isso? Não, eu acho que ele tem que reagir, quer dizer, o André Ventura não vai recriar nem... tem que reagir de acordo com aquilo que é, por um lado, a Constituição, que determina a guidance de atuação, e por outro lado, aquilo que é o seu instinto e as suas convicções políticas. Mas seria esperado daquilo que é a sua campanha e as suas bandeiras que reagisse firmemente. Oh, Teresa, e falando um bocadinho dos debates, André Ventura nos debates normalmente, nas entrevistas sobretudo, é uma figura muito sui generis e muito difícil, porque ele está-se um bocadinho nas tintas para as perguntas e debita sempre a sua teoria, quase que falando sozinho. Como é que vê que ele vai aguentar os debates com candidatos tão experientes quando vai ter pela frente? Eu acho que os debates, porque isso também se criou um efeito e acho que era o Pedro que dizia isso e eu concordo, quer dizer, há uma adição a André Ventura. Naturalmente é uma vantagem para André Ventura, mas ele é o centro depois de tudo e, portanto, eu acho que isso é uma vantagem nos debates. É uma vantagem ele ser o único candidato que está fora do conjunto, por ser o que reconhece o declínio, não é o antissistema, etc., embora também seja o mais antissistema de todos os candidatos. E depois, eu não digo isto contente, mas eu acho que cada dia que passa valida a razão de ser, de nós precisarmos de ter um partido como o Chega e um candidato como Mas é uma vantagem para o partido, essa adição em torno de André Ventura? Eu também acho outra coisa. Não fica a ideia de que só há ele? Eu gostava só de dizer uma coisa muito brevemente sobre isso. Estamos Se nós mesmo a terminar. olharmos para a Europa, olharmos para os Estados Unidos, para esta direita não adversativa, ela assenta em lideranças carismáticas. E a liderança é sempre uma coisa personalizada. Não são autocracias, mas é preciso alguém que incorpore e que incorpore de forma pessoal e carismática. Isso é André Ventura à direita. Muito bem.